Bom, eu queria retomar alguns pontos do trabalho que eu apresentei nas jornadas, que foi um pouco condensado, me disseram. Outros disseram que foi meio um tsunami. Então, eu queria aqui conversar, né, trazer um pouco, né, alguns pontos e relacionar com o que a gente tem trabalhado aqui. Hoje é a última aula, né, desse seminário, do semestre? Do semestre. Então, eu queria começar por uma coisa que eu não falei lá, que eu não tive tempo, que seria os tempos, que a gente poderia dizer, os tempos da escolha do sexo. Né? Escolha do sexo, opção sexual, são os termos que nós encontramos em alguns lugares na própria obra de Lacan, depois do seminário 18, a partir do seminário 18, 19, em que ele fala, né, da escolha da posição sexuada. Né? Lembremos que Freud falava de escolha em relação, né, à relação de objeto, né? Escolha narcísica, escolha por apoio, escolha, né, do objeto, onde entraria, né, homo, hétero e bi, sexual. Só que Lacan fala da posição sexuada também, ou seja, da posição de gozo em relação às fórmulas da sexuação, também como escolha, opção e tal. Né? É uma escolha que, né, que evidentemente depende de muitos fatores, que não depende só da anatomia. Né? Podemos dizer que a anatomia talvez não seja determinante, mas não podemos dizer que ela não importe. E eu queria, né, andando pensando um pouco sobre isso, né, da gente pensar nesses tempos, nos tempos né, do que seria essa escolha. Lacan também, num determinado momento, ele fala do sujeito sexual que, quando ele está falando sobre essa escolha, que se autoriza por si mesmo. E que tem a ver aí como se autorizar como homem, se autorizar como mulher, né, em termos de posição sexual. Não estou falando de gênero. Né? E ele fala também uma coisa um pouco enigmática, que é que o sujeito se autoriza por si mesmo e por alguns outros. Né? Ele acrescenta isso, né? Tomando aquilo da questão do analista, e ele faz uma relação, né? Um contraponto com essa opção da posição sexuada. Né? Esse, por alguns outros, a gente pode se perguntar que outros são esses. Né? Eu tenho tendência a interpretar esses outros como os parceiros escolhidos. Os parceiros que essa pessoa que se escolhe de um lado ou do outro vai, né, se autorizar, né, de alguma forma. Né? A Bárbara, que faz parte do... Né, nós fazemos parte de um cartel, contou um caso que eu achei bem legal. A gente está trabalhando no Seminário 11, e de uma menininha. Como é que foi, Bárbara? Quer contar que estava no casamento, uma garotinha linda? E aí tinha uma menina muito bonitinha, que a mãe levou toda enveretada. O que? Pequenininha, quantos anos? 3? Uns 7 anos, não, que isso. E eu falei pra mãe, nossa, que menina bonita, é mais de da festa. Ela veio, né, eu tinha bebido um pouquinho, e ela falou assim, esse vestido é bonitinho. E sabe, nem é caro, enfim, falou blá blá blá. Depois de falar um blá blá blá, ela respira e fala assim, bem, eu queria mesmo era um menino, mas veio isso, aí eu enfeito. Mal sabia para quem estava falando. Mal sabia. Já virou um case. Eu não sei se... Eu vou só repetir aqui porque está gravando, se deu para ouvir.
Não dá, assim, resumidamente, né, a Bárbara teve num casamento e tinha uma menina toda linda, uma princesinha, super bem vestida, emperequetada, não sei o quê, e a Bárbara falou, que bonitinha e tal, e aí foi conversar com a mãe, né, e falou, que linda sua filha, que gracinha. Aí a mãe falou assim, pois é, eu queria um menino, mas veio isso, né? Aí eu enfeito. O que é? Aí eu enfeito. Aí eu enfeito. Aí veio isso, então eu enfeito. Agora, vocês veem que interessante, eu queria começar a partir daí. O que é o efeito para essa menina que vai se tornar uma mulher, uma histérica, já é uma histéricazinha toda enfeitada, né, como o falo lá da mãe, né? Esse efeito do discurso do outro, que me parece que é por onde começa. Antes mesmo de vir ao mundo, né, ao discurso do outro. Ao discurso do outro, em que já tem algo aí da mãe, do desejo da mãe, né, que já, né, imagina ou quer alguma, né, alguém que vai se localizar aí nesse lugar, como diz Lacan, desde o Seminário 5, que ele desenvolve, né, que não se trata de uma relação dual, de mãe e bebê, mas uma relação sempre a três. E esse terceiro elemento é o falo, né? É o falo como objeto imaginário, de desejo que a criança vai se situar ou não nesse lugar. Lacan fala também isso bem, né? Se vocês quiserem trabalhar melhor isso, voltem para o Seminário 5, onde ele trabalha essa questão, né? Então, a primeira coisa seria o confronto seria o discurso do outro, que é absolutamente prévio. Seria um primeiro tempo. Segundo tempo seria a descoberta da anatomia. Digamos que hoje em dia, até mesmo antes de nascer, né, menino ou menina, descobre que tem, né, pinto ou não tem, que tem pênis ou não tem pênis, né, é o que se vê, né? Dali vem o discurso das convenções, direto, vem a linguagem, que entra no é menino, é menina, com toda a série dos significados, o homem e mulher, toda a série de significados que tem aqueles dois significantes. É isso que varia de sociedade para sociedade, de cultura, e aí tem todas as influências de religião, classe social, cultura, etc. Quais vão ser esses significados desses dois significantes, que, em princípio, não tem significado algum? É que aí eu acho que vai entrar, né, a crítica, muito bem-vinda, aliás, não tenho nada contra, mas a gente tem que localizar, a meu ver, é aí que vai entrar a crítica da teoria queer, de Judith Butler e tal, como é que vai pôr nessas casinhas aquilo que é bem para ser homem, aquilo que é bem para ser mulher, desde a indumentária, de corte de cabelo, profissão, parará, o que pode, o que não pode, que vai variar em cada sociedade. Tem isso, que a pessoa, né, já começa, então é isso que se agrega ao discurso do outro, que já pode ser conflituoso, como no caso, né, do exemplo da princesinha, que a mãe esperava que fosse um menino que ela enfeita, né? Aí eu acho que vai entrar, que a gente não sabe em que momento, porque isso é totalmente lógico, né? Se a gente soubesse, ainda bem que não sabe, senão iam tentar fazer prevenção, né? Já tentam, né? Antigamente, hoje em dia acho que não, né? A menina não pode jogar futebol, o menino não pode brincar de boneco, hoje em dia eu acho que isso está mais liberado, né? Mas aí, em algum momento, que a gente nem sabe se é anterior ou não, né, entra a questão da escolha da neurose. Neurose ou psicose, se vai ser o sujeito, né, cujo gozo, eu diria, é capitoneado pelo quando é capiton, é bastiado pelo nome do pai, com a consequente produção da significação fálica. Aí, algo do gozo, estou
pregando os termos assim escolhidos a dedos, algo desse gozo com o qual o sujeito também se defronta, né? Porque se o outro é prévio como discurso do outro, o gozo é prévio também. Esse gozo é o gozo, né? Que Lacan não sabe muito bem como designar esse gozo, que seria um gozo primário. Ele chega a falar até de gozo da ostra, esse gozo da vida, esse gozo que faz a gente estar vivo, que tem algo aí do eros, né, de vida. Ele é capitaneado pelo nome do pai, ou não. E aí há uma produção da significação fálica, ou não, e o sujeito entra na função fálica, ou não. Ao entrar na função fálica, temos aí a gente entra nas formas da sexuação, né? Entramos aí nas formas da sexuação e na escolha, eu diria, escolha preferencial de estar mais por um lado ou mais para o outro, e a partir dos seus argumentos, freudianamente falando, ele vai querer ser dito homem ou querer ser dito mulher. Lembrando que, ao se entrar na função fálica, ou basta ser seres da linguagem, nós temos os dois lados. Espera um minuto, deixa eu terminar. Entende? Podemos, ao sermos seres de linguagem, seres humanos, na verdade, os dois lados se presentificam. Estão para todos. Não é todo, assim, o homem é só o todo fálico. Não é. A mulher tá do lado do não todo só. Não está. A estrutura das formas da sexuação é a estrutura do sujeito. É como eu entendo essa leitura. Só que nós podemos dizer que as pessoas vão escolher, geralmente, né, em termos de posição sexuada, preferencialmente um lado. E aí vamos entrar aí no que seria propriamente a escolha da posição sexuada de ser dito homem ou ser dito mulher. Ou seja, complexa a coisa, né? E a partir daí é que vai ter o quê? Vai se formar a fantasia fundamental, né? E né? Todo mundo tem, quando eu falo forma da sexuação, todo mundo já projeta as formas, não sei se, né? Mas vou aqui, a importância do escrito, né, que o Lacan diz para a gente, né, ter aqui em mente, né, o que eu estou falando. Então, existe um X que não responde à função fálica como exceção, e o que constitui o grupo, a classe, o conjunto, ou até mesmo o gueto. Daí a tendência é guetificação. No que você forma um conjunto, você guetifica, você forma um gueto, né? O gueto, o grupo, né, do todo fálico, né? E aqui não há, o Lacan chama no seminário 19, né? A não uma, gosto desse nome, a não uma e a não toda. Aqui a não uma e aqui a não toda desse lado. E desse lado, então, nós temos o significante fálico, né, aqui como significante de gozo, que Lacan também faz equivaler ao S1, então é o lado da identificação, das identidades, né, da identificação, né? Aqui, né, o sujeito também como determinado pelo significante, então nós estamos tudo aqui da ordem da linguagem, da identidade, das identificações, né? E do outro lado, os objetos não identificados, os OVNIs, né? Os objetos não identificáveis, né? E a mulher é um deles, é também não identificável, assim como, né, o objeto A,
aqui vocês corrijam mais uma vez, eu lembro que não é, a gente não escreve a mulher, não, essa a gente escreve assim, tá? La femme. Então, E o S tinha barrado. hã? S tinha barrado. Não, ainda não vou colocar não, vou pôr os lugares só, tá? E aqui, então o que a gente tem? Nessa escolha preferencial, digamos assim, é uma escolha preferencial de ser dito. Não quer dizer, né? Eu até lancei aquela provocação, ninguém quer ser mulher. Aí a Tauá, não, eu quero. Aí um monte de mulher na plateia, eu quero também e tal. Tá bom. A partir do que a Bárbara falou do impulso ao homem. Então tem aqui os não identificados, os OVNIs, estão desse lado dessas posições, e a posição aqui do sujeito, dito sujeito do desejo, e aqui o significante fálico, né? O significante, que é diferente da função. Aqui é função, a função fálica, em que o sujeito se inscreve com seus argumentos, né, aí desses lados, e aqui é o significante fálico, que é propriamente o que dá o sexo, a sexualidade, não sexo homem e mulher, mas aqui é responsável pelo a sexualização do gozo. Quando você diz, né, da escolha da posição sexuada e o poder dizer se homem ou mulher, eu entendo que são coisas assim completamente distintas, até como a gente veio já distinguindo desde Freud, né, a anatomia da posição da escolha de objeto. Isso. Porque a gente pode ter uma mulher cis, heterossexual, mas que ela tem uma posição de gozo masculina. Exato. Isso não interfere em nada o sentir-se e reconhecer-se enquanto mulher. Então, assim, eu vejo as fórmulas quânticas não como uma resposta ao semblante de sexo. Não. Que seria isso como se reconhecer enquanto homem ou enquanto mulher. Mas uma posição de gozo que não tem uma relação de um paralelismo com o dizer-se homem ou dizer-se mulher. Perfeito, perfeito. Mas esse dizer-se que, ser ou querer ser dito, não é da ordem do semblante. Aí que tá, Lacan fala que isso é da ordem da posição sexuada. E ele chega até a dizer lá no ato dito que os semblantes, não me lembro exatamente o termo, mas vocês vejam lá, eles vão se adequar a essa posição sexuada. Né? Então, por que não? Tem mulheres que não tem o menor problema de se dizer mulher, entende? Mas gostam de se vestir como homem. Né? Tem uma posição na cama muito mais muito mais como OVNI, né? Do que como sujeito ativo, digamos assim, né? Mas tem um semblante mais masculino e nem por isso é lésbica. Estou dizendo, então, mas ela pode ter algo que aponta para uma posição de gozo aí que ela também gosta de ir para o lado do homem. Né? Então, se isso aqui é uma retomada da bissexualidade freudiana, podemos dizer assim, de todo mundo, né? Isso não impede que a gente possa fazer a leitura também das posições sexuadas. Né? Então, queria retomar o que Freud fala, vou começar aí, que foi a parte final do que eu falei, uma releitura. Olha, só uma perguntinha. Claro. É porque você falou da escolha da neurose antecedendo a escolha da posição sexuada. Então, você acha que é condição, né? E a perfeição? Não sei. Não sei como que a gente colocaria aí. Ou talvez alguém se identificando aqui, talvez mais nessa posição, talvez. Porque o psicótico tem aqueles que querem ser ditos homem e mulher. Homem e mulher, então é a não escolha, né? Mas o perverso? Pois é, o perverso, não sei, talvez se a gente possa pensar que ele vai se situar como esse, o falo,
Mas Lacan... Isso vamos deixar para... Acho bom a gente pensar, inclusive, para retomar o que é a definição de perversão, que não é nada simples. É opaco, concordo com o termo. Não é nada simples. Né? O que é a perversão? Né? Lacan começa utilizando um pouco aquele texto último de Freud, a divisão do sujeito no mecanismo de defesa. Então, ele divide a relação do sujeito com a castração, que seria a de uma Verleugnung, mas depois ele generaliza a Verleugnung também, mostrando que é o mecanismo de todo mundo. E depois ele usa como, digamos, critério que o perverso é objeto do gozo do outro, que ele é uma instrumentalização para fazer o gozo do outro. Quer dizer, fica assim, então ele estaria no lugar do objeto A, mas com outra relação, né? Me parece. Antônio, antes você falou dos 3 tempos, 4. Né? Dos 4, né? E antes, o que ocorre está relacionado ao desejo dos pais, digamos assim. Do né? outro. Veio até o exemplo da Bárbara com relação ao desejo da menina, né? O que queria um garoto veio a menininha. No caso da Vênus, a mãe queria um menino, desejava o pênis, e o pai queria uma menina. Então, a pergunta que eu trago a você é, quando está dividido o desejo dos pais ali naquela fase anterior, até a chegada do bebê, né, o que a gente pode pensar disso, né? A questão aqui é complexa, por isso que Lacan não fala o desejo da mãe, ou o desejo do pai, ou o desejo do outro, né? Aquilo que chega para o sujeito, né, no caso da Vênus, parece que o que foi mais determinante foi o desejo da mãe, né? Porque ela virou homem, ela estava numa posição, né? Foi o desejo da mãe. Então, eu acho que a gente tem que pensar que cada caso é um caso. Eu acho que a sexualidade é um bricolagem que cada um faz à sua maneira, né? É um grande bricolagem. Então, cada um vai ter a sua originalidade nesse bricolagem, né? Dessa sexualidade. Então, retomando uma releitura que eu aconselho vocês a ler, são 2 páginas, mas são muito importantes, né? Onde da análise terminável e interminável, que é algo que Freud, apesar de ser um texto muito curto, né, ele retoma várias coisas que ele tinha falado, posso até voltar daqui a pouco, sobre o complexo de Édipo do homem e da mulher em relação ao complexo de castração. Então, ele inicia fazendo a diferença entre a mulher e o homem. Ele já não faz a diferença entre o que tem e o que não tem. Olha como é que ele faz a diferença. Para as mulheres, a inveja do pênis, o penisneid, e para os homens, a luta contra a atitude feminina em relação a outro homem. Repetindo. O que define o homem é a luta contra a atitude feminina. Olha que interessante. Né? Olha como ele está falando muito mais de posição sexuada do que propriamente anatomia. Né? Penisneid já é uma consequência psíquica da diferença dos sexos, né? Como ele já tinha falado há um tempão atrás. Né? É claro que o que ele chamava de ameaça de castração, agora ele está chamando de luta contra a atitude feminina. Mas encontra em ambos uma mesma atitude, que é a aspiração à masculinidade, né? Que a Bárbara deu o nome do empuxo ao lado do homem, na neurose. E, então, há uma aspiração à masculinidade e o tal do repúdio à feminilidade, que foi um termo traduzido, né, da Standard Edition, né, das obras de Freud em inglês
Né? Vocês sabem que a edição da Imago que nós temos foram traduzidas não do alemão, mas das obras de Freud em inglês, e dá um monte de problema, inclusive do português. Né? Mas estão tendo agora novas traduções, né? Da Companhia das Letras, inclusive. Não é da Companhia das Letras? Autêntica. Autêntico. Autêntica. É melhor. A da Autêntica. LDM é boa. Você vai sair agora o da tudo do feminino. Já saiu. Já saiu. Já saiu? Tá? Todos os textos. A Autêntica é aquela de Minas, de Belo Horizonte, que é feito por Gilson Iannini, coordenado pelo Gilson. É ótima essa. Muito bom, que é coordenado pelo Gilson Iannini, que é um colega, psicanalista, filósofo, está se dedicando a isso de uma forma muito, muito séria. E aí tem esse termo, né, que vem da Repudiation of Femininity, e que no alemão é essa palavra aqui. Abler, Sônia Alberto me ensinou, Raquel corrige a gente. Ablen. Isso aqui é H-E-N. Ablechen. Esse H é só para poder aumentar o som. Ablean. Ablean. Isso. Ah, ficou bonito. Só pra Ablean. Olha, isso é aula de alemão ainda, hein? Quando o H é para prolongar o E. Isso. Ablean. Então, esse Ablean, né, que pode ser traduzido, pelo menos eu li lá no dicionário, né, como recusa, declínio. Declínio quando você declina alguma coisa. Você quer alguma coisa? Não, muito obrigado. Então, você declina, recusa, e o repúdio não seria mal, eu acho. Agora, amororto traduz como desautorização. Então, seria ou declínio ou você declinar da feminilidade. Não, obrigado. Quer ser feminino? Não, obrigado. Alguma coisa assim. Ou você, né, recusa, repudia, alguma coisa que vai ao mecanismo desse sentido, né? Que não não é fora-inclusão. É um outro tipo de negação. Não é recalque, não é fora-inclusão, não é Verleumdung, Verwerfung, Verdrängung. Não é fora-inclusão, recalque ou desmentido. É outra coisa. Você vê que Freud trabalha muito, nós temos várias formas de negar. Né? Ou seja, a gente está negando a castração o tempo todo. Né? A castração é... arco-íris de negação. O arco-íris de negação. É mais uma negação que aparece aí no final da obra de Freud, né? Esse Ablehnen. E que é em relação, né, à feminilidade. Vocês veem que é mesmo uma recusa, é algo desse tipo de declinar, ir para esse lado. Eu já estou interpretando assim. Né? E isso é para os dois, para ambos, homens e mulheres. Né? Quer ir para a posição de objeto? Não, obrigado. Eu sei o preço a pagar. Né? É ótimo estar no lugar do objeto de desejo do outro. Né? É muito bom, muito saboroso, muito gostoso. Né? Essa posição assim, de você é o objeto do desejo do outro. A gente quer ser amado, mas a gente quer ser principalmente objeto, mas tem um grande problema quando você é objeto do desejo do outro, porque o objeto cai. O outro vai embora, você cai. E você está sempre ameaçado de cair. Né? Então, é claro que a melhor maneira de você garantir não ser deixado cair quer ir para lá? Não, muito obrigado. Né? Que é um risco, eu acho que tem algo aí. Né? E de ir para esse lugar também do vazio total, do vazio do não identificável total, da onde só tem, né, a possibilidade dos semblantes, mas aí também, perde a possibilidade de encontrar esse outro gozo. Então, eu estou interpretando esse Ablehen em relação à feminilidade,
essa barreira, talvez. Você pode dizer que é também chamada dessa barreira que tem, né, do sujeito ir para lá. Mas esse feminino aí é muito passivo, né? Hã? Esse feminino é muito passivo. Não, eu estou elevando esse artigo à dignidade das formas da sexuação. Mas o Freud já, vou defender Freud, ele já tinha abandonado, lá na feminilidade, ele já tinha abandonado a diferença entre homem igual ativo, mulher igual a passivo. Sim, é verdade. De uma forma... Na fé dos 3 ensaios também. Também, né? Que é o de quê? Deve ser 1915. Quando ele começa, quando ele começa, você vai pegar essa diferença porque não encontrou outra melhor. Ativo e passivo. Mas na nota de rodapé ele é claro. É enorme, Bastante claro. mas é a parte também que ele usa. Rodapé nos 3 ensaios? É. Sabe em qual seção? Não. Ele lamenta. Ali é Deve ser uma 1915. Ele costuma... Nos 3 ensaios, nem como ensaio. Ah, sim, sei. Preguiça. E aí, o... Mas não é passividade, mas são metas passivas, né? É. Ele fala que precisa de uma boa dose de atividade para se alcançar metas passivas. Então a gente sai desse lugar de igualar com atividade e passividade, mas é o sujeito ao ativo, né? Então, Isso é interessante. Ele sai disso. É diferente você ser passivo e de você ter metas de passividade para você gozar. Sim. Isso, né? Então, ter metas de passividade, né, que ele faz, ele dá a impressão lá que a mulher tem mais condição, porque o homem vai ter medo da castração, né? Da ameaça de castração, né? Aí, continuando aqui, eu fiz uma reinterpretação também do que ele chama de, está traduzido na Imago, né, que eu acho uma boa tradução, o que é ego sintônico e ego distônico, né? Então, que a aspiração ao masculino, quer dizer, de acordo com o ego, né? De acordo com o eu. Aí, pode ser o ego, pode ser o sujeito, aquele que se diz homem, né? Estar do lado da aspiração ao masculino, ok, né? Com o Ablehen em relação ao feminino. E que a posição, né, do um homem aqui, ele é ego sintônico. Então, o ego dele está em conformidade à posição sexual, que entra aí os semblantes e as identificações. Ele está identificado como homem e a posição sexuada é ego-sintônica, está em sintonia, né? Só que Lacan aponta... aonde esse ego se impõe? Não, eu estou continuando a comentar o artigo Análise Terminável e Interminável. Na maior está de acordo com o ego, né? Mas na inglês está ego sintônico, uma coisa assim, em português também. Né? A gente falava muito isso, né? Na década dos 70, né? Lembra? Né? Pois é. Eu acho que... Só que Lacan aponta uma coisa, né? O que o Freud coloca aqui? A posição está, então, de acordo, ego sintônico, a aspiração masculina é ego sintônico com o homem. E a posição passiva é recalcada por implicar a castração. Errado, Dr. Freud. Por quê? Como o senhor mesmo diz, não há posição masculina sem castração. Não há. Isso que é uma das coisas mais terríveis da sexualidade, mas que é assim. Quer dizer, é terrível porque a gente está sempre pagando alguma coisa. Quando você se inscreve na função fálica, você tem o gozo fálico, que é o gozo sexual. Oba! Só que vem junto com a castração. Função fálica, né, ao se inscrever a função fálica não vem sem a castração. Né? A função fálica é castração. Né?
Freud, aí quando você for ver Freud aqui, porque Freud está pensando no pênis ainda, mas ele mesmo nos dá, né, e claro, com a leitura de Lacan, a possibilidade de a gente pensar nessa questão que não há posição masculina que não implique castração. A questão seria até psicose, né? Exatamente. Ou seja, só que a castração vem no real. Né? Deu complicado. Vamos ver se eu chego lá na psicose. Aí, então, o que acontece? Masculino e castração vêm juntos, diferente do que o Freud vai tentando dizer quando ele ainda está pensando na anatomia. Né? Do sujeitinho, então, está achando que está guardando o pênis dele lá, se não for para a posição feminina. Mas não está. Porque para ele entende, transar, ele tem que estar inscrito na castração. Porque função fálica é gozo fálico e transcastração. E, né, o gozo fálico está aqui, né? Ele está aqui, na verdade, né? Mas aqui já vai para um outro gozo não nomeável. Os OVNIs são gozos não identificáveis. Né? Não, mas olha só, se você pegar o texto da televisão, aí, se você puser uma mulher ali no A e um homem ali no S parado, o que ele diz que pode acontecer, se ela prestar, encarnar o objeto A da fantasia masculina. Aí chegou a perfeição, ele diz, aí desemboca na perfeição. Então pronto, você já começou a responder. Encontrei a perfeição. Tá bom, encontrou a perfeição. Mas ele... Monteira, repete aí. Então, aí que tá. Aí você vê como o Lacan é todo complicado essa história. Então é a perversão. É a versão do pai. A versão do pai, o pai está desse lado aqui, é ter uma mulher ali. Então, se a perversão é um homem ter a mulher como objeto A, que a gente acha que é o normal, né? Então isso seria o perverso. Mas se você tirar a anatomia, você pode botar qualquer um encarnando Claro. o objeto A da fantasia Claro. do outro. Com certeza. Com certeza. Tem outras previsões. Mas Então, peraí, vamos lá. Vamos deixar a perversão para a Vera. O negócio é o seguinte. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que a conjunção masculino-castração é essa conjunção que nós temos da aspiração, Wunsch, desejo, recalque. Entende? Não é desejo sem recalque. Não há, né, nesse sentido, né? E que a função fálica, o que escreve é essa concomitância do gozo fálico e da castração inscritos na função sexual. Né? E isso, na verdade, então a gente já vê que não é tão egocintônico. Mesmo nessa coisa de egocintônico, o sujeito é dividido entre o gozo e a castração. Né? Porque um não vem sem o outro. É claro que no que Freud está falando, vamos voltar então ao que Freud diz, esse ego sintônico é do sujeito que é do lado homem, se diz homem, em sintonia com a posição sexuada. O que é isso senão o cis? É o cis, o ego sintônico. E ego distônico, aquele que tem uma anatomia, ou dizem que ele é homem, mas ele está mais do lado da posição feminina. Então é o trans. Né? É o que seria o distônico, né? Então o ego distônico seria o trans. Mas na verdade eu queria insistir que não há essa sintonia. É meio careta, Né? Como? É careta pensar assim, né? Pois é. Não, mas só estou querendo interpretar, porque o que é? Na nossa tentativa, né? Ou pior, na nossa captação do sentido, que nós somos sempre captados pelo sentido e captados pela lógica identificatória, a gente também vai dizer cis e trans, categorizando, né? Que não deixa de ser uma lógica, você está chamando de careta, é uma lógica identificatória, de você identificar. Eu como careta, assim, para problematizar, para pensar assim, será que é possível uma consonância, né, entre o sexo anatômico, a posição sexuada e o dizer-se, já que a sexualidade ela perverte os órgãos? Então, assim, seria mais um questionamento do que... Bom, é claro que quando você vai para o inconsciente,
né? Isso tudo não é tão sintônico assim, né? Porque o sujeito é, por definição, dividido. Né? Há uma falsa sintonia no eu inflado. No ego inflado. É. Tem uma Tem. Falsa não, gente. Enganosa, né? Enganosa. A dimensão Enganosa. do todo. É enganosa na medida que o ego, né, como diz Lacan, não vamos esquecer, é uma instância de desconhecimento em relação ao sujeito desejo. Mas uma dimensão de engano irredutível também. Tem. Irredutível. Irredutível, que é o É de engano, próprio do de imaginário. engano necessário. É o engano estrutural. Isso. É um engano estrutural, mas que é necessário porque o que é da ordem do imaginário não admite divisão, nem a falta, né? Nem precisão. É isso mesmo. Então, podemos dizer que todo sujeito não só é dividido pelo gozo fálico e castração, mas também entre o todo e o não todo. Aí podemos continuar a declinação, em termos de verbo, entre o todo e o não todo fálico, entre o um e o outro, radicalmente outro, entre a existência e a não existência, não? E entre o que Lacan chama também, entre que, né, a mulher é dividida entre centro e ausência. Centro, podemos dizer que seria o centro fálico, onde a gente pode se agarrar em alguma coisa, e a ausência, que é o fora do, né, do significante, entre o um e o sempre outro. Então, Freud diz aí nesse texto que nós podemos também comentar, né, e discutir com Freud. Ele diz, em ambos os sexos, depois dele falar isso, que todo mundo tem aspiração ao masculino e que tem o repúdio, né, o Ablern em relação ao feminino, ele volta para trás e diz, ambos os sexos, que é recalcado ao sexo oposto. Não é. Não é. O que é recalcado, o que é repudiado é o outro sexo. Só corrigindo um pouco Freud aqui, em relação Mas se a deixar Lacan. vazia a fórmula, ela funciona. Funciona. Se o sexo oposto for o sexo sempre outro, o sexo E se sempre ambos não forem outro... dois, funciona. Né? Porque não há simetria. Quando você diz assim, ambos os sexos, o que é recalcado é o outro sexo. O homem recalca o sexo da mulher, a mulher recalca o sexo do homem. Não, A gente entra na lógica da simetria. Isso, Entende? Entra na lógica da simetria. Não há simetria. Né? O que é repudiado, em nome do pai, é justamente o feminino. Né? Em ambos os sexos, nesse sentido que aí eu fiz essa frase provocativa, nesse sentido ninguém quer ser mulher. Né? Por causa do risco que corre desse outro gozo, que ao mesmo tempo pode ser muito bom, mas ele pode ser devastador, e o gozo do objeto, que é de você ser deixado cair. Né? Mas ao mesmo tempo todo mundo quer. Né? É aquela divisão. Então, para ambos, o que é dado é a posição do todo fálico. Né? E o que é desautorizado, em princípio, seria o não todo. E há o que ele chama o rochedo da castração, famoso, o rochedo da castração, a rocha da castração, né, que ele usa essa imagem, podemos dizer que é nada menos do que a função fálica. É a própria função fálica. Né? Essa, sim, ele diz o rochedo da castração é inamovível. Né? É inamovível. Né? Tanto que muita gente interpreta, então, o que Lacan propõe, em termos de final de análise, é para ir além da castração, né? Para a questão do objeto, da construção do objeto, né? O que é você ser objeto do outro, né? Mas se nós podemos também interpretar, né, esse rochedo da castração como a função fálica, o inamovível. Por mais que você mexa, você não vai arrancar ninguém da função fálica. Não tem como. Né? Ela está aí. Né? E o que, né, há dificuldade para os homens é de ter uma atitude passiva diante do outro homem,
O que não acontece, eu diria, só com os homens. Essa tal da atitude passiva em relação ao outro. Né? Não é fácil. Né? A revolta desde o feminismo, né? Das primeiras lutas do feminismo, é sair de uma posição aprisionada de você ser só o objeto. Né? Que as mulheres entraram durante muito tempo da história. Nesse lugar que você é meu objeto, você vai fazer só o que eu quero, vai ficar trancada aí no castelo, ou na cozinha, ou na cama. Né? Não pode ter nenhuma expressão de desejo, porque a sua posição é de objeto. Né? Então, essa posição, né, podemos dizer que é uma questão para ambos, homens e mulheres, né? Dessa revolta, né, da atitude passiva que ele diz diante de outro homem, que ele está descrevendo, lendo para os homens, mas é que eu estou generalizando, né, para homens e mulheres. Né? E que, podemos dizer, é devido a essa dificuldade de circular pelo não todo. Dificuldade de ocupar a posição de objeto e até mesmo, né, a mulher que não existe, desses semblantes, de usar os semblantes, né, desse lugar aí. Assim como eu poderia dizer que, por outro lado, é inamovível o desejo de masculinidade das mulheres. Estou chamando o Penny Snyder, tá, de desejo de masculinidade. Desejo. Hã? Porque é condição do desejo. Exato. Como assim? Masculinidade. Só é Diferencial possível fala. desejar enquanto do lado. Porque olha só, assim, Do lado fala. você levou o texto do Freud com uma dignidade muito digna mesmo. Deu uma bela Mas, na cuidada. verdade, também, se você pegar a querela do falo, de Freud discutindo com Jones, com Karen Horney, quando Freud fala que a fase fálica da menina é necessária, e os outros dizem, não, ela é deuterofálica, é secundária, é defensiva. Freud não diz que é defensiva. Exatamente. Relê Reler Freud. Condição, dela condição da sair sexualidade. do tamanho. Exatamente. Certo. Porque se vocês substituírem em Freud, vê se vocês acham que cola, se vocês substituírem o termo, né, o conceito fase fálica por função fálica, a partir da forma da sexuação, vira outra coisa. Mas é isso, essa fase fálica, se a gente for pensar, é o que Freud vai retomar sempre quando ele vai descrever aqueles 3 destinos da sexualidade feminina, né, do complexo de Édipo na mulher, que a mulher começa como um homenzinho inicialmente e nunca deixa de ser, na verdade. Porque ou ela repudia, quando ele diz que quando há o repúdio, né, inicial, né, quando ela recusa das 3 saídas, como ele diz, a que aceita a castração, rejeita a sexualidade. E aí o sujeito fica mortificado, sem sexualidade nenhuma, frígido, completamente assexual, frígido. Ele ainda fala a masculinidade em outros campos. Porque ele mostra que o que está em jogo é a masculinidade. Em todas as 3 direções, são distintos da masculinidade. Exatamente. Ou então, se rejeitar, ferrou. Aí não tem sexualidade nenhuma. Aí é a mortificação do sujeito. E as 2 outras saídas, que ele chama de a saída da masculinidade e a saída da maternidade, são as saídas fálicas. Ou seja, não sai. Começa como homem, vai ser homem o resto da vida. De vez em quando fica mulher assim, mas volta, mas está ali rapidinho. Né? Mas então, se a gente substituir, acho que cola, substitui a fase fálica por função fálica, interpretando a partir das formas da sexuação, né, a gente entende o que é isso, né, dessas três saídas. Então, né, porque o sexo do qual se pode falar é o fálico.
o gozo, melhor dizendo, o gozo do qual, né, se pode falar é o fálico. Então, só para terminar aqui, o comentário de análise terminável e interminável, né? Então, podemos dizer que é inamovível o desejo de masculinidade. Se, abrindo um parênteses, nós chamarmos o Penisneid, né, que Freud, né, muitas vezes, quer dizer, que se traduz como inveja do pênis, mas também pode ser traduzido, se Raquel não me desmentir, como desejo de pênis, não pode? É, Raquel? Penisneid. Estou pensando que o Naid, né? O que seria o Naid? Esse Naid. O Penisneid. Mas tem tendência. Ele tem uma tendência a... Tendência é bom. Sim. Tendência a pênis. Tendência a pênis. Tendência fálica. Tendência fálica. Serve direitinho. Desse aqui, ó. Uma tendência. Aí, ó, todo homem tem inveja do pênis. Também. Porque é o desejo, a aspiração à masculinidade. Né? Por quê? Porque o homem também está castrado. Ele está na função, está castrado. Então ele também tem desejo de não ser castrado. Oi. Não era melhor traduzir isso que você está falando, né? Que eu acho super interessante essa tendência, né? Ao fálico. Aquilo que ela tenta Ou falar empuxo. no seminário 6, quando ele está lendo o sonho do paciente dela, Char, que ele vai dizer que o que as pessoas, que o homem também denega como a mulher no Penisneid, é a castração da mulher. É o fato de que a mulher não tem pênis. É isso que, na verdade, todo mundo, verwerfung, não quer saber? Que aí é um denominador comum para todo mundo, né? O difícil é aceitar que as mulheres não tenham pênis. Certo. Em vez de todo mundo querer um pênis. Perfeito. Mas como nada é perfeito, tem um todo, eu faria uma correção. Não é verwerfung. É outra coisa. Tá. Que Lacan fala. Tá? Aquilo que eu falei que pode ser o próximo ponto, se der tempo aqui. Fernando, ele fala Fernando. Mas não é nenhuma coisa nem outra. Você Ele vai falar da outra. É o Lacan que propõe, que eu acho sensacional, que eu achei, que ele chama de discordância. É outra forma de negação. Estamos aí já desenvolvendo, temos a Able, e tem a outra que é la discordância, que ele propõe entre um lado e o outro. Mas vamos chegar lá. Alguém queria falar alguma Eu coisa? queria perguntar, eu não entendi o que você estava falando sobre inamovível com relação à masculinidade. Porque eu estou relendo o que ele chama de masculinidade, função fálica. Então, inscrição na função fálica. Tá? E isso é inamovível. Tanto para os que se dizem homem, os que se dizem mulher. Né? Isso é inamovível. Mesmo com o empuxo à masculinidade. É o mesmo. Entende, né? É o mesmo. Isso Seria... é engraçado. O empuxo é um movimento, né? E você está falando de inamovível ao mesmo tempo. O inamovível... Não, o que seria essa aspiração à masculinidade seria você aspirado para este lado. De aspiração você passa aspirado. Aspirado para ser sujeito do desejo, de desejar e colocar o outro como objeto, de você ter as suas realizações fálicas. Todo mundo aqui está tentando, está nas suas realizações fálicas. Nós estamos em atividade fálica para todo mundo, aqui, neste momento, agora. Né? Então, que são as realizações fálicas. Então, há uma aspiração. Nós somos aspirados a esse lugar porque é insuportável ficar nesse lugar o tempo todo. Ninguém dá conta de ser objeto o tempo todo, nem de bancar a mulher o tempo todo. É um esforço enorme, né? Vocês sabem ficar bancando mulher, não é não? Hein? Não é um esforço enorme? Então é isso que eu estou chamando. Né? Essa aspiração ao masculino seria ser aspirado aqui para esse lado. O rochedo da castração como inamovível é outra coisa. É a função fálica. Tá? Então, no final do texto, a gente encontra outro problema do Dr. Freud, que é, ele não sabe aonde que ele vai colocar, então, essa história da feminilidade. Onde ele vai localizar.
E aí ele apela para onde? Para a biologia. A biologia, aí, né, vamos entender Freud nesse momento, que, claro, que ele não tem esse conceito de real imaginário e simbólico, né? Ele não bateu um papo lá com Lacan, né? Na época, mesmo que o Lacan não tinha ainda desenvolvido, não deu tempo, né? Então ele apela para a biologia, eu diria, né? Eu diria não, o que eu lhe diz, mas o que eu diria é que podemos chamar que o que Freud, né, a biologia para Freud, que muitas vezes ele apela para a biologia, né? Tanto que num texto, ele, né, acho que é da feminilidade, começa a falar que mesmo na biologia não é tão evidente a distinção em certos animais de uma atitude masculina ou feminina, mesmo o embrião começa masculino e feminino, ele apela lá para a biologia, né, para desenvolver a questão mais estrutural. Aqui ele fala do repúdio à feminilidade, que seria algo do biológico. E podemos dizer que a biologia em Freud é um dos nomes do real, que não é... Estou tentando salvar Freud, né? Quando ele apela para a biologia, né? Que é um dos nomes do real, que não é o real da anatomia, porque a anatomia não é real, é imaginário. E é simbólico também, porque o que a gente chama de anatomia é uma invenção da ciência que vai decupar o corpo a partir do cadáver com a linguagem. E vai dizer, esse músculo chama tal, isso, que anatomia é isso. É uma invenção da ciência, a partir do diagnóstico. Como gruda essa invenção imaginária e simbólica, não tem um quê de real aí? Tem, passa, vou citar Lacan, que seria o próximo, passa enganosamente para o real. Diz ele, posso citar a página daqui a pouco. No seminário 19. Passa enganosamente, que é o erro comum, que seria o meu próximo ponto. Então, um dos nomes, que a meu ver é um dos nomes do real lacaniano, né? Do real não todo, né? Que é silencioso, né? Porque a biologia... Ele fica sempre esperando, quem sabe a biologia vai nos revelar um dia, né? Até as neurociências agora confirmam algumas teses freudianas, né? Freud tinha razão, a biologia um dia vai confirmar. Por que ele diz espera que confirme? Porque tinha, naquela época, ainda existe muito, né? O ideal da ciência, a psiquiatria está toda dominada por isso, né? O ideal da ciência como a da verificabilidade do que eu estou falando é verdadeiro, né? Que o grande erro, né, da ciência, né, de achar que vai encontrar a verdade ali em demonstração, né? Então, desse real do não todo fálico, real que há em algum lugar, né, outro do ser falante, né, que é silencioso, inefável e que sustenta o enigma, né, da feminilidade. Então, o que nós fomos então desenvolver, né? O que é esse repúdio, esse não obrigado, né? É também a inexistência do de exceção. Inexistência do dificuldade de você suportar que não tem pai. Deus é pai? Não, Deus não é pai, nem pai tem. Não tem. Tem ali um lugar em que o apelo é em vão. Não tem ninguém para responder nesse lugar, né? E isso é da ordem do insuportável. A gente tem um repúdio a isso também, né? Então, se você for ver o que a gente repudia desse lado, não tem pai. O apelo é em vão ao outro. O outro é barrado. Deus não existe. Pai não existe, né? E que mais cedo ou mais tarde vai se deparar, né, com o que ele chama da contingência, que é o não todo, que não é todo, né? E que também não é legal. A gente tem a tendência a ficar no gueto,
a ficar nas classes, nas categorizações, nas identidades. Sair desse lugar é difícil, do OVNI. Vai virar um OVNI, né? Vai para o espaço sideral, né? Desse espaço infinito que, né? Que, ao mesmo tempo, vamos fazer uma associação livre aqui, né? Esse espaço, quando você olha para o céu, né? E que Heidegger vai dizer, isso quando você olha para o céu e vê não limite, né? Seria a melhor imagem do não todo, diria, né? Esse é infinito, você olha para o céu, né? Não tem barreira, não tem limite. Aí o Heidegger vai dizer assim, tá vendo? Assim, como é que você vai medir essa distância entre a Terra e o céu? Incomensurável. Não há medida, mas ele diz que tem. Qual é a medida? Quem sabe? Que é a poesia. A única régua possível de medir, de usar, é a poesia. Né? Ou seja, que é algo da criação, a poesia, poder dizer que está desse lado também aí. Né? Então, então, é isso que, ao mesmo tempo, se tenta a recusar. E que a gente se agarra à terra para não ir para o céu, para não voar, digamos assim. Né? Que horas são? Então tá bom. Então vamos terminar aqui entre o céu e a terra. Tá bom? Que é a medida do homem e do não todo. Tá? Muito obrigado.